Estamos de volta com o seu programa de filosofia e de filosofia espírita, Filosofando. Nós estamos falando hoje sobre os aspectos evolutivos da dor e da perda, esse sentimento tão eloquente em nossos corações e, por que não dizer, em nossa razão também. Por mais estejamos sensibilizados pelo sofrimento da perda, é premente reconhecer que a nossa identidade real é a identidade espiritual, que todos estamos temporariamente habitando um corpo físico, precioso escafandro, limitador dos nossos ímpetos, educador do nosso espírito através dos instintos, facilitador da nossa evolução através da educação dos sentidos e das emoções. Sem dúvida nenhuma que o nosso espírito está imerso num corpo físico carente e cheio de necessidades, não é verdade? Mas o corpo também, através das suas limitações, nos ensina e nos educa. Na verdade, perdas não existem. As perdas materiais significam transformações, transformações de indivíduos, de coletividades, como uma pedagogia em situação, ou seja, trata-se de processo educacional na prática. Por outro lado, se sofremos a perda pela morte de um ente querido, seja ela natural ou provocada, é importante entender o seu significado. Morte não é o fim de tudo, é porta aberta à dimensão existencial do espírito eterno, imutável e perfectível. Fomos educados pelas religiões e filosofias humanas a crer no sofrimento punitivo ou na estagnação após a morte, senão nas crenças nihilistas, todas tão absurdas quanto a postura dos próprios autores que as criaram, muitos dos quais portadores de síndromes e patologias cognitivas. Na verdade, poderíamos classificar o momento em que vivemos não só como de provas definitivas ao crescimento espiritual, como também o da revisão urgente de conceitos, crenças e filosofias estabelecidas por esses espíritos que, pela lei natural, sentir-se-ão naturalmente obrigados a rever as suas posturas, os criadores desse pensamento negativista, e numa próxima reencarnação, a revisar no todo ou em parte as suas afirmações tidas como verdade absoluta e aduladas pelo intelectualismo vazio. Mas a compaixão divina, que se manifesta constantemente ao espírito humano, cego em seu isolacionismo desesperado, diz: a morte não existe. E só há perdas quando perdemos oportunidades valiosas ao nosso crescimento. Na sua jornada, o princípio inteligente passa por estágios de sensibilização, criado ignorante e simples. Esses estágios servem como despertamento consciencial, despertamento de consciência. Este não se dá no reino hominal, esse despertamento não se dá no reino hominal, ou seja, nós como seres humanos dotados de razão, que por sua vez é resultante de um natural progresso do espírito no decurso dos tempos, dos milênios, ao desenvolver as suas potências de forma linear e constante, obedecendo o princípio causal do determinismo divino. Contudo, ao manifestar-se a inteligência, busca de forma irresistível seu próprio crescimento, numa espiral infinita e ininterrupta, jamais retornando ao ponto de partida, embora evoque de maneira contínua os seus primeiros arroubos evolutivos. A fixação nos instintos primários ou a vivência de crenças fúteis e falsas levam o espírito dotado de razão, discernimento, cultura, religiosidade, emoções aos disparates e distorções que vemos no atual momento, chamando para si uma outra qualidade de experiência, desta vez mais contundente e por vezes até rude, se não trágica, se conceituarmos os grandes desastres individuais e coletivos como tal, pois assim nos parece.
Somos atualmente uma civilização em transição de uma fase de sofrimentos onde predomina o mal para uma fase de uma quase plenitude, de um entendimento maior sobre o que seja a natureza do espírito. Se prestarmos atenção, veremos múltiplos níveis de evolução progressiva convivendo simultaneamente, desde a manifestação da barbárie, antropologicamente comparados ao período anterior a Moisés, aos mais comoventes sentimentos de solidariedade humana, demonstrando efetivo progresso da alma desde a ambição destrutiva que se volta contra a natureza, revelando um evidente desvio de conduta, a busca pela preservação da vida vegetal e animal. Desde a agressividade enferma contra a vida de seu semelhante, que vai desde a brutal interrupção de uma gestação, a investida contra a frágil infância, ampliando-se aos jovens, adultos e idosos, até as infinitas formas de amparo e sustentação da vida humana, onde quer que esta se manifesta. São os contrastes que eu estou definindo aqui, não é verdade? Estejamos atentos, pois nós temos diante de nós uma variável evolutiva como nunca antes aconteceu nesse planeta. Por isso esse contraste. Outros dramas ainda poderão advir, pois entre os extremos, o ser humano tem buscado freneticamente se isolar e se fixar em um estágio que não mais lhe pertence, dando vazão a um primarismo condizente com os primeiros momentos da sua manifestação inteligente. Despertar para um novo plano de regeneração implica no despojamento da prevalência da matéria sobre o espírito. Implica em mudar para a prevalência do sentimento sobre a sensação, do amor sobre a paixão, do equilíbrio das emoções, todos em amplo sentido, amplo significado. E com a razão em plena atividade, pois leva ao discernimento, à maturação e à análise de fatores que o levarão à escolha definitiva pela sua própria espiritualização. É este o processo que vivemos hoje, processo difícil de espiritualização, despojamento dos sentidos para a aquisição e o poder da sua própria espiritualização, a sua própria natureza. De que adianta termos amplo conhecimento conceitual sobre ética, moral, valores humanos, sentimentos elevados, religiosidade, se ainda utilizamos esses valores para privilegiar interesses pessoais, alimentando vaidades que exacerbam orgulho e mantêm as criaturas aprisionadas e submetidas ao egoísmo próprio e alheio? A Terra foi comparada pelo espírito Emmanuel, no livro Roteiro, como um educandário do espírito, onde a diplomação demanda esforços que levam tempo, dedicação, trabalho, renúncias, noites insones, mas sobretudo amor à causa na qual milita. A verdadeira causa, a do espírito, busca realizações, melhorias, progresso, onde o aluno tem deveres e obrigações, nunca privilégios. Também, Emmanuel compara a Terra a um hospital. Neste hospital, o espírito só vai quando adoece. Lá existem enfermidades de curta ou de longa duração, crônicas ou agudas, originadas por desenganos morais ou por maus tratos e agressões ao corpo físico. Enfermidades essas ativadas em seus registros perispirituais pelo mal proceder. Nesse sentido, nós temos uma definição muito interessante no livro Evolução em Dois Mundos, do espírito André Luiz, no capítulo Predisposições Mórbidas. Portanto, nós estamos em período de muito trabalho. E trabalho implica empenho no reconhecimento dessas mesmas imperfeições que nos mantêm chumbados ao plano de dores, de aflições, de apegos, de revoltas, de ressentimentos, verdadeira tortura mental que obsedia, maltrata e conduz ao sofrimento inútil que nos leva a lugar nenhum. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, pois leve é o meu fardo e suave o meu jugo.
A despeito do esforço meritório de grandes pensadores e intelectuais de todos os tempos, na verdade todos são apenas trilhas que conduzem ao caminho verdadeiro, apregoado por Jesus de Nazaré e os seus ensinamentos, imorredouros, eternos, pois falavam ao espírito também imortal, e não à matéria, simples instrumento que se transforma à medida que o primeiro progride. Nós vamos agora ao nosso momento de leitura. A grande educadora, balada aos que sofrem, autoria de Leon Denis, psicografia da médium Ivone Pereira. Chama-se dor. Revela-se na desventura do amante, na desolação da orfandade, na angústia da miséria, no alquebramento da saúde, no esquife do ser querido que se foi deixando atrás de si a lágrima e o luto, no funcionário, ou melhor, no opróbrio da desonra, na humilhação do cárcere, no aviltamento dos prostíbulos, na tragédia dos cadafalsos, na insatisfação dos ideais, na tortura das impossibilidades, no desemprego de funcionários e operários, no acervo das desilusões contra que se confunde e se decepciona o coração da humanidade. Não obstante, a dor é a grande amiga a zelar pela espécie humana, junto dela exercendo missão elevada. Estendendo sobre as criaturas as suas asas, úmidas sempre do orvalho regenerador das lágrimas, a dor corrige, educa, aperfeiçoa, exalta, redime e glorifica o sentimento humano a cada vibração que lhe extrai através do sofrimento. A luta apresenta-se rude, é dolorosa e lenta e fatigante e terrível. Dele requer todas as reservas de energias morais, físicas e mentais. Dilacera-lhe o coração, tortura-lhe a alma e o martirológico quase sempre segue com ele, rondando-lhe os passos. Mas o seu destino é imortal e ele prossegue e, prosseguindo, vence. A dor, pois, conforme diz Leon Denis nessa mensagem magistral psicografada por Ivone Pereira, a dor, pois, é para o espírito humano o que o sol é para as trevas da noite tempestuosa, ressurreição. Porque se este aclara os horizontes da terra, levantando com seu brilho majestoso o esplendor da natureza, aquela, a dor, desenvolve em nosso ego os magnificentes dons que nele jazem ignorados. Fecunda a inteligência, depurando os sentimentos sobre as lições da experiência, educando o caráter, dignificando, elevando num progredir constante todo o ser daquele em quem se faz vibrar, tal como o sol que vivifica e bem faz as regiões em que se mostra. Palavras do poeta Leon Denis. Como você viu essa mensagem tão bela de Leon Denis, o poeta do Espiritismo, grande escritor que legou para nós uma obra monumental de filosofia espírita, nós indicamos a você a busca dessa mensagem. Ela está no nosso portal, na íntegra, filosofiaespírita.org, com o mesmo título, A Dor Balada aos que Sofrem. Nós aproveitamos a oportunidade para mais uma vez convidar você para que se torne parceiro da Fundação Espírita André Luiz, que agrega a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio. Você sabe que você pode tornar-se parte de nossa equipe através do Clube Amigos da Boa Nova. É só você telefonar para o 0800 12 18 38 e fazer parte aqui da nossa equipe, nós que trabalhamos incansavelmente para que você tenha no seu coração, na sua mente, na sua razão, consolo suficiente para poder enfrentar esses momentos tão difíceis pelas quais a humanidade atravessa. E compreender tudo isso com coragem, com bastante fé. E tem mais, com a sua contribuição, como você sabe, você também pode ajudar a manter os inúmeros internados da unidade de longa permanência das casas André Luiz. Faça parte da nossa equipe, faça parte. E até o próximo Filosofando,
Fique com Deus e até lá.